Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, é com muito carinho que eu desejo saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor. Já quero de antemão desejar e apresentar uma excelente noite a cada um de vocês. Por bondade, você que tem a sua Bíblia em mãos, abra ela ou ligue ela, dependendo do aplicativo que você utiliza, aos irmãos que estão hospedados carinhosamente do outro lado desta live, ao vivo. Corramos e abramos no relato de Lucas, e o capítulo é o de número 15. Evangelho do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, segundo apresentou Lucas, e o capítulo é o de número 15. Localize a leitura apenas do versículo de número 8, 9 e 10. Aonde está escrito: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achá-la, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos, permita-me aqui render gratidão a Deus pelo privilégio que tenho de uma vez mais poder propagar e pronunciar a sua palavra, que é pão, que é água para as nossas almas, anunciar as boas novas do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, porque eu tenho certeza e plena convicção que até aqui nos ajudou o Senhor. Quero também aqui apresentar as minhas considerações ao meu querido e amado amigo, reverendo pastor Daniel. Muito obrigado uma vez mais pelo tão carinhoso, honroso e gracioso convite. Que Deus continue abençoando poderosamente nessa retomada da igreja, nessa jornada que Deus permite e nos confia. Deus abençoe também meu nobre amigo, pastor César. Privilégio gigantesco revê-lo. A sua vitória é a minha vitória. E também aí desejar a continuidade da esperança a cada um dos irmãos que estão conectados e assistindo no seio da sua família, do seu trabalho, no seu retorno, no seu aplicativo. Que Deus possa visitá-los poderosamente. Ao pedir uma palavra aos céus, para mim, para você, para todos nós, nesta noite profética de terça-feira, o Senhor uma vez mais me conduziu ao relato de Lucas, capítulo de número 15. Eu acredito que a maioria dos irmãos não vão ter dificuldades de trazer à memória o conteúdo apresentado que ora acabei de pronunciar. É uma passagem conhecidíssima. Eu gosto muito do título que Charles Spurgeon dá ao capítulo 15 do relato de Lucas. Ele diz bem assim, queridos, que aqui em Lucas 15 é a rua daquilo que se perde e daquilo que se acha.
É bom lembrar também que o texto ao qual nós acabamos de abrir, somente Lucas, um gentílico que se formou em medicina no Egito Antigo, é que faz questão de nos apresentar esta passagem. O capítulo 15 do relato de Lucas é tão conhecido porque é nele que nós iremos se deparar com a narrativa de alguns acontecimentos. É aqui no relato de Lucas que nós iremos ouvir no capítulo 15 sobre a passagem tão conhecida da parábola da ovelha que se perdeu. Após isso, nós podemos ouvir também sobre a parábola da moeda que se perde. Após isso, nós iremos imergir na conhecidíssima passagem do filho pródigo, que foi embora da fazenda do seu pai. Porém, quando nós apuramos, já começamos a aprender algumas lições. No caso, não seriam 3 parábolas, mas sim é uma parábola que vai desencadeando de uma forma diferenciada para alcançar os mesmos resultados propostos pelo nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, aqui no relato de Lucas, capítulo de número 15. E quando se fala de Lucas, eu aprendo com ele, pastor Daniel. Por quê? Lucas é o autor do relato do Evangelho por intermédio da sua pessoa. E ele também vai nos apresentar o relato de Atos dos Apóstolos. Ou seja, Lucas carrega consigo a autoria e a trajetória do escrever e narrar o relato do Evangelho e também o relato de Atos dos Apóstolos. Ou seja, 2 grandes best-sellers, 2 grandes compêndios é atribuída a autoria de Lucas. Só que em nenhum momento ele fala dele. Ele tem um relato todo da trajetória de Jesus para falar, mas ele não fala dele. Ele utiliza cada capítulo de Atos dos Apóstolos para falar da ação veemente do Espírito Santo, mas não fala dele. Ou seja, em nenhum momento Lucas se preocupou em falar de si, mas a todo tempo ele se preocupou em falar somente do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Meus amados, coisa boa é deixar de lado os nossos interesses pessoais, deixar de falar um pouco mais de nós, daquilo que nós estamos fazendo e propagar aquilo que Ele fez, porque a honra é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, quem opera é Ele, o testemunho foi dEle, a trajetória, quem pisou e galgou foi o nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Então Lucas tem 2 grandes oportunidades, queridos, de escrever, de compor, de apresentar, mas em nenhum momento ele separa um capítulo para falar de si. Mas capítulo por capítulo, página por página, ele prega, ele fala, ele narra, ele investiga a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. A pergunta é: será que estamos falando mais de nós ou do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo? É impossível falar direto do relato de Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10, sem observar as narrativas que ladeiam Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está indo de encontro à via dolorosa, momentos antes do maior encontro que ele poderia ter por amor à minha vida e por amor à sua vida, Jesus está com um colegiado apostólico e ele começa a ensinar tantas outras lições.
E aqui, num ponto de fundo, há uma matemática que Jesus queria ensinar ao colegiado naquela época, pastor César. Comecemos a observar. Jesus primeiro, ele vai falar da parábola da ovelha que se desprendeu, que se desgarrou. Eram 100 ovelhas, uma se desprendeu, ficam 99, numa matemática prática, não precisa nem ser Pitágoras aqui. 1%, de 100% sai 1%. Quando nós falamos da parábola da dracma que se perde, nós estamos falando de 10 moedas, conforme o costume judaizante daquela época. E a mulher, possivelmente, poderia ter perdido uma. De 10 tira uma, 10%. Mais à frente, são 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Um sai, os 2 dão a soma de 100%. Quando um sai, é 50%. Jesus estava ensinando ao colegiado apostólico, à igreja, sobre percas, que estão evoluindo e nós não estamos percebendo. Jesus, sabiamente, ele começa a construir uma orientação e uma conscientização sobre percas que estão evoluindo e eles não estavam percebendo. Jesus está dizendo bem assim: a princípio nós estamos perdendo 1%. Já nós vamos perder 10%. Daqui a pouco nós vamos perder metade, 50%. E não encerra aqui, porque no capítulo 16, versículo 19 a seguir, é o encontro do rico e do Lázaro. E ali não tem mais como recuperar perca alguma ou nenhuma, não trata-se de número, mas da totalidade. Porque o rico pede ajuda e já não resta resgate para ele, nem sequer para umedecer a boca. A proposta e a ideia desta pregação que Jesus faz por intermédio desta parábola, ao grupo de religiosos que abordaram ele, os fariseus, os doutores da lei, era conscientizá-los sobre perca. A religiosidade de vocês, a proposta de vocês, a ideia de vocês, está nos levando a perder. Lembra os senhores e as senhoras, que Jesus estava momentos antes, alguns passos, de encontrar a via dolorosa, e ser o sacrifício definitivo e vicário por amor a mim e por amor a você. Jesus estava dizendo, nós começamos perdendo 1%. E 1% ninguém percebe, dificilmente vai perceber. Daqui a pouco 10%, possa ser que você caia em si, quando perder 10%. Já a gente perde 50%. É o filho que foi embora da fazenda, representa 50%. Mas, se nós não vigiarmos, se policiarmos, já a gente chega na totalidade. E aí nem para umedecer a boca, para matar a sede, a gente vai conseguir. Jesus estava dizendo, nós estamos perdendo. E nós aprendemos com todas essas percas. Olha que interessante, a primeira perca de 1% é uma ovelha, é um animal. O texto é literal, é um animal. E a ovelha se perde porque ela é inocente, é um animal dócil. É por isso que o pastor vai atrás, porque ela é inocente em se desprender do rebanho. Tanto é que as 99 ficam no deserto e não no aprisco. O texto é claro. A segunda perca, que é a perca da possibilidade da moeda, é uma perca consciente. Ela tem ciência da perca. A terceira perca do filho pródigo é uma perca racional.
O pai não proíbe ele de ir embora em momento algum e nenhum. O pai deixa ele ir, porque é uma perca racional. E quando é uma perca racional, os mesmos pés que levaram, é os mesmos pés que tem que trazer de volta. Oh, glória! Os mesmos pés que te levaram são os mesmos pés que vão ter que te trazer de volta. Porém, tornamos aqui ao relato de Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Aqui eu quero extrair algumas lições para a noite profética de terça-feira. E quem está do outro lado da live vai glorificando, regozijando, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Se você puder e quiser deixar a sua Bíblia aberta, eu quero ser expositivo aqui, para exaurir, extrair algumas lições que eu enxerguei aqui no texto. Versículo de número 8, diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, até aqui. Observa-se, senhores e senhoras, que na leitura textual há uma condicional, não é uma afirmação que Cristo faz. Cristo diz bem assim: se perder. Não afirma que perdeu, ele coloca uma condição. Possa ser que sim, possa ser que não, é condicional o texto. E é por isso que o versículo 8, ele traz um impacto para nós. Por quê? Baseando-se na cultura feminina daquela época, nós poderíamos utilizar duas vertentes aqui no texto. Primeiro, se ela fosse uma camponesa da Palestina antiga, esta dracma poderia caracterizar o dia de trabalho, de serviço e de jornada prestado por aquela mulher. Segunda via que nós podemos utilizar, se ela fosse uma mulher que estava aguardando o seu noivo, ela haveria recebido um dote, um presente, como se fosse uma tiara, recheada de 10 dracmas, caracterizando uma responsabilidade, um crido, que aquela mulher deveria guardar, zelar, monitorar, ser responsável por 10 moedas na totalidade. Porque logo, logo, o pretendente voltaria e assistiria a ela com aquela dote, com aquele presente, que eram 10 moedas, e não poderia ter perdido nenhuma. Se ela perdesse uma sequer, iria caracterizar que ela não zelou, ela não preservou, ela não valorizou o compromisso, a responsabilidade deixada por aquele noivo antes dele sair da presença dela. Era o significado da cultura da época, de uma forma dúbia, em duas vias, ou era uma camponesa assalariada, ou era essa pretendente do casamento. E é por isso que Cristo vai conscientizando, desencadeando a questão condicional. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma? Ou seja, não é que ela perdeu, mas ela pode perder. Não é que ela vai perder, mas ela corre o risco de perder. E ela sabe da responsabilidade que é quando perde. Meus amados, abre-se uma observação aqui nessa noite para as nossas vidas. Devemos tomar muito cuidado, acima da média, para não perder aquilo que o Senhor tem nos confiado. Não é a pandemia, não é o efeito pós-pandêmico que pode fazer com que nós venhamos perder as responsabilidades que o Senhor confiou a mim e a você. Não perca a responsabilidade de meditar na palavra, não perca a responsabilidade de regozijar a sua alma, não perca a responsabilidade de consagrar a sua vida, não perca a responsabilidade de se alegrar, de jubilar, de tocar, de cantar, de cultuar, não
perca a responsabilidade. Possa ser que você está correndo risco. Qual a mulher que se perder? Há uma condicional aí. Mas se você ainda não perdeu, valoriza, agarra e valoriza o que Deus confiou na tua vida. Glória! Qual a mulher, senhores e senhoras, que se perder? Jesus está dizendo, a perca está batendo na porta. Você ainda não perdeu, mas pode perder. A todo tempo Jesus está falando de percas, de percas, de percas. Ainda aprendendo com o versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la? Isso aqui é profundo demais. Queridos, a questão não era nem o valor da dracma. Porque se você pesquisar de uma forma monetária naquela época, a dracma não tinha tanto valor no mercado. Não era uma moeda que iria te deixar milionário. Não, não tinha tanto valor assim no mercado monetário. Mas a questão é valorizar aquilo que pode se perder. É por isso que Jesus enfatiza a pergunta no versículo 8. Qual a mulher? Ele destaca um grupo diferenciado, pastor Daniel. Ele diz assim, este grupo do qual é a mulher que se perder, é diferenciado, é especial, é único, é ímpar. Por quê? Quem perde uma coisa de 10 coisas, dificilmente vai atentar para uma. Quem veio para o culto, diga glória a Deus. Nós somos tendenciosos a deixar de lado uma perca e tornar olhar para as 9 que permaneceu intactas até então. Então o que Jesus enfatiza e destaca, queridos, é o comportamento diferenciado de uma mulher que mesmo perdendo uma coisa e permanecendo com 9 coisas, ela valoriza a busca de uma. Possa ser que o que se perdeu parece pequenino, mas vai ter um grande valor lá na frente. Existe um provérbio que diz bem assim, valorize as coisas pequenas hoje. Porque quando você chegar lá na frente no retrovisor da vida e tiver que dar uma olhadinha para trás, você vai perceber que ela não era tão insignificante assim. E hoje ela vai fazer grande falta para uma grande conquista, uma grande vitória e um grande triunfo. Então Jesus está cercado de grupos religiosos, o colegiado apostólico, e mesmo assim, ele diz assim, qual é a mulher? Ou seja, é diferenciada, é única, a atitude que ela está tendo. Por mais que ela tenha 9 coisas que permaneceram até então intactas, ela se levanta para valorizar uma que se perdeu. Eu quero acreditar que nesta noite, este texto caracteriza pessoas que estão ouvindo essa mensagem e vão estar inseridas neste grupo, que por mais que tinham 10 coisas e permaneceu 9 intacta, uma que aparentemente se perdeu, você vai se levantar, vai procurar e vai achar, porque tudo isso faz parte da sua vitória. Oh, glória! Ainda aprendendo com o versículo de número 8. Ela não se perdeu com a perca, ela se achou com a perca. Só o pastor César recebeu o download ali. É verdade, amigo.
Quando a gente aprecia o versículo 8, 9 e 10, logo a gente interpreta que ela não se perdeu com a moeda, mas ela se achou com a moeda. Ela não se perdeu com o problema, mas ela se achou com o problema. Receba esta palavra onde quer que você esteja. Oh glória! Da mesma forma que esta mulher não se perdeu com a moeda, mas se achou com a moeda, eu quero liberar uma palavra profética para a sua alma. Você não vai se perder com este problema, mas você vai se achar com este problema. Você não vai se perder com esta perca, mas você vai se achar com esta perca. Você não vai ficar parado com este momento, mas você vai se movimentar com este momento. Esta moeda não se perdeu para você se perder. Esta moeda se perdeu para você se movimentar, se achar e se encontrar novamente. Oh glória! Oh glória! Deus está aqui, senhores e senhoras. Não é a perca que tem que fazer com que nós venhamos se perder. A perca foi feita para nós nos acharmos. Você vai se achar com esta perca. Você vai se encontrar com esta perca. Você vai se movimentar com esta perca. Você vai se reencontrar com esta perca. Você vai voltar a ter sede. Você vai voltar a ter fome. Você vai voltar a regozijar, a adorar, a pregar. Parece que se perdeu, mas não. Você está se achando com aquilo que parece que é perca. Porque perca no reino do céu não foi feito para se perder, mas foi feito para nos achar dentro dela. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença do Eterno aqui nesta noite. Vai se achando, vai se achando, vai se achando, vai se reencontrando, vai se movimentando, vai andando, vai dando passos. Não é perca, é achar, é achar. Oh glória! Ela não se perdeu com a moeda, ela se achou com a moeda. Ela não se desviou com a moeda, ela se reencontrou com a moeda. Ela não parou os teus passos por causa da moeda que possivelmente se perde, mas ela se movimentou com a moeda que possivelmente se perdeu. Continuemos aprendendo, ainda com o versículo de número 8. Não acende a candeia se tornarmos a observar o mundo antigo na Palestina, as casas nos dias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo costumavam utilizar de uma forma contínua a luz do dia, porque quando encerrava o expediente no oráculo judaico a 1/10 hora, 5:30, 6 horas da tarde, porque eles se baseiam na viração do dia, provavelmente o horário que Adão apresentava a sua oferta ao Deus Criador, o Todo-Poderoso, é o horário, no oráculo judaico que encerra o dia, o expediente, entre 5:30 e 6 horas da tarde, amigo. Passando dali, escurece. E a escuridão é muito grande, então provavelmente eles costumavam usar a luz do dia na totalidade para fazer as tuas atividades diárias. Porque a escuridão era muito grande. E é por isso que o texto informa que há necessidade dela acender uma candeia. Em outras versões mais atualizadas, uma lâmpada ou uma lamparina.
E quando a Bíblia expressa qual a mulher que não acende a lâmpada, está falando de pedir uma direção. Porque no escuro ninguém anda. Repito uma vez só. Está falando sobre pedir um direcionamento para Deus. Porque no escuro ninguém anda. No escuro a gente tropica, cai, machuca, se rala, escorrega. E pode acontecer coisas piores e maiores tentando andar na escuridão. Então ela corre a acender, ou seja, eu preciso de uma direção. Permita-me aqui uma soma em uma das maiores canções que Davi escreveu no Saltério. Salmo de número 119, estrofe de número 105. Quando Meler David, o rei Davi, diz bem assim: porque a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Oh glória! Eu vou apresentar algo aqui para você da glória aí do outro lado e aqui conosco. Quando Davi acende a candeia, ele entende que a palavra do Senhor é a lâmpada para os pés dele, porque ele está na escuridão. Quando ele escreve o Salmo de número 119, a estrofe de número 105, Davi está se refugiando, Davi está se escondendo na sua peregrinação dos teus perseguidores, dos malfeitores que atentavam contra a sua alma, e aquilo que o Senhor havia derramado por sobre a vida dele, pastor César. Só que naquela época, quando se acendia uma candeia, não era uma luz a ponto de iluminar quilômetros à frente, não. Era apenas 1, 2 ou 3 metros à sua frente. Quando Davi acendia, ele meditando na palavra do Senhor, às vezes ele conseguia dar 1, ou 2, ou 3 passos. E ele tinha que tornar a acender novamente para avançar um pouco mais. E o que nós podemos aprender? Só dê um passo se você estiver na direção da palavra. Oh glória! Não importa quantos passos você vai dar, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 e assim consecutivamente. Que seja 1, mas na direção da palavra. Que seja 2, mas na direção da palavra. Que seja 3, mas direcionado pela palavra. Que seja 4, 5, 6, 10, 1000 passos, mas que de 1 a 1000 seja direcionado pela palavra, pela palavra, pela palavra, pelo poder da palavra. Oh glória! Receba o direcionamento da palavra do Senhor para a tua vida. Parece que está escuro, parece que a escuridão está assolando, parece que não dá para enxergar. Fique em paz, dobra o teu joelho, estende a sua mão, acende a candeia da tua alma, pede uma direção para Deus e comece a dar passos gradativamente direcionado pela palavra, pela palavra, pela palavra, pelo poder da palavra. Oh glória! Oh glória! Direcionados pela palavra. Vírgula, sequenciando o versículo 8, e varre a casa. Senhores e senhoras de plantão que trabalham com faxina, os limpadores de casa sabem muito bem, né? Eu quero acreditar que vocês gostam de uma casa bem limpinha, né? Eu quero acreditar, né? Pastor faz visita de vez em quando, é surpreendido com algumas questões, né, pastor? Vai dando glória, e quem é pastor vai entender muito bem. Os agentes visitadores aí de tendas vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Interessante nessas casas que você vai na segunda
é uma desculpa, na terça é outra, na quarta é outra, na quinta é outra, na sexta é outra. A semana inteira tem uma desculpa para a casa se encontrar naquelas condições, né? Mas eu quero acreditar que quem está nos ouvindo não sofre desse mal. Ô glória! E varre a casa. Um pensamento simples sobre limpeza. Os irmãos já perceberam que todas as vezes que você faz uma bela de uma boa faxina, você encontra coisas que você pensou que tinha perdido? Só a câmera ali, ó, recebeu o download, ó. Ela fez assim, pastor. E é a filha do pastor. Olha que interessante, todas as vezes que você faz uma bela de uma boa faxina, você encontra pertences, até valores, coisas, peças que você pensou que tinha perdido. Às vezes até afirmou, não, eu perdi, não tem mais, nem sei aonde foi parar. Não é assim? E aí você se esforça, se doa, faz uma bela de uma boa faxina, e tem aquele impacto da surpresa. Nossa, amor, olha o que eu achei. Está empoeiradinho, está sujo, está escondido, enroscado, mas está lá. Está sujo, está empoeirado, está enroscado, mas está lá. Ô glória! Parece que perdeu, mas não perdeu. Faz uma faxina bela e boa que você vai encontrar pertences valiosos, poderosos e preciosos que você pensou que perdeu, mas o Senhor vai permitir você encontrar. Oh glória! Se você puder e quiser, dá uma olhadinha para o lado da pessoa que está com você em casa ou aqui na igreja e diga bem assim, me faz uma gentileza, faz uma bela de uma faxina. Oh glória! Vamos correr para a gente terminar. E varre a casa e busca com diligência até achar. Ou seja, ela empreende força nessa faxina, é com diligência. Versículo 9, olha que fantástico. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas a dizer, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ela trabalha sozinha, mas se alegra em conjunto. Oh glória! Vou deixar o download descer aí para vocês. O texto é claro, a todo tempo ela trabalha sozinha, mas a alegria é no coletivo. Deus está permitindo você encontrar um valor íntimo e pessoal seu. E quando você encontrar, da porta para fora, vai refletir em pessoas que estão do lado de fora. Oh glória! Parece que essa faxina é cansativa, desgastante, mas vale a pena, porque já já você vai repartir com pessoas que estão de fora, já já você vai repartir esta presença divina, esse ministério divino, essa honra divina, essa busca divina, essa unção divina com pessoas que estão de fora. Oh glória! Às vezes a gente trabalha sozinho, mas reparte o pão no coletivo. Versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique com esta palavra. Quero sentir suas